Vovô de Lapada denuncia os pastores adúlteros e diz que eles não podem mais pastorear. Meus amados, vocês têm acompanhado aí uns casos de adultério que têm acontecido dentro da igreja. Pastores se fazendo de amigo para depois ficarem com a mulher dos irmãos. Isso é inacreditável, inaceitável. E o incrível, depois que o pastor faz tudo isso, que descobre até que ele tem um filho com a mulher, ele é excluído da igreja e ele quer abrir uma igreja e levar os fiéis daquela igreja para lá. Então o vovô da Lapada aí fez um vídeo falando sobre isso, sobre os pastores adúlteros. E o vovô da Lapada disse que o pastor adúltero não pode pastorear a igreja. Eu vou deixar aí o vídeo com vocês do vovô da Lapada, tá certo? Às 21 horas tem live aqui no canal. Eu amo vocês. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus amados, queridos irmãos, graças a Deus pela essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de que estarmos nesse momento aqui para entregar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, uma palavra de Deus que vem ultimamente tocando no coração daqueles remanescentes da Igreja de Deus na terra. E aqui eu tomo como base, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a carta à igreja de Tiatira, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra ti que toleras a mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua santa palavra, que desde o céu já é abençoada. Meus amados, nós estamos atravessando os dias difíceis da igreja na terra. Nós estamos vendo coisas que jamais poderíamos acreditar que viéssemos um dia a ver o que está acontecendo. A prostituição imperando dentro dos ministérios das igrejas, e grandes igrejas do Brasil e do mundo hoje estão lutando, umas contra a prostituição, outras dando cobertura aos prostitutos de plantão da igreja dos dias de hoje. Eu sempre falo que o grande problema da igreja hoje, nos dias de hoje, é o dinheiro. O dinheiro vem trazendo malefícios para a igreja de Deus. Não que o dinheiro seja amaldiçoado, não. É porque o dinheiro tem se colocado no lugar de Deus. Quando ele diz: não ajunteis tesouro na terra, os homens não estão ligando para isso. Os homens não estão ligando para isso. Então nós agora presenciamos aí o que aconteceu aí na igreja Assembleia de Deus do estado do Piauí, especialmente ali na cidade de Picos, o escândalo que ali atingiu aquele povo de Deus, aquela parte do povo de Deus ali no Piauí, foi a igreja do Senhor Jesus, foi desmoralizada, a igreja foi maltratada, entendeu? Pelo escândalo provocado ali pelo pastor daquela igreja. Mas, irmão, demorou demais. O que me chama a atenção é essa demora.
essa demora, meus irmãos, de se tomar providência, esse corporativismo dentro das igrejas, isso acaba de matar a igreja, porque, meus irmãos, se já foi descoberto que aquela pessoa praticou tal ato, pega aquela pessoa, tira daquele campo. Cadê a autoridade dos presidentes de convenção no Brasil? Cadê as autoridades? Mas não. Um dando cobertura ao outro, o outro sendo paciente demais, complacente, sei lá qual o termo que deveria usar aqui. Mas, meus irmãos, a igreja sofreu. Há anos que a prostituição vem imperando dentro da igreja do Piauí, a cidade de Picos ali. Há anos, aqui eu vi o áudio aqui do amado irmão, né, que perdeu a sua esposa para um pastor prostituto. Há anos que ele vinha praticando esses atos com a sua esposa, com a esposa daquele irmão, e eram tão amigos, a ponto de ele dizer no áudio aqui que ela engravidou desse pastor do Piauí, entendeu? Deu luz a um filho que já está, me parece, com 6 anos de idade. Eu entendi isso, 6 anos de idade, o menino até especial, autista, precisando dos cuidados do pai e da mãe, que viviam ali juntos em harmonia, hoje estão separados. Ele destruiu a família do nosso amado irmão, destruiu. Isso não pode estar acontecendo. E, meus irmãos, nunca na minha vida, eu tenho 60 anos de Assembleia de Deus, 60 anos de Assembleia de Deus, somente 60 anos de Assembleia de Deus. Eu sempre digo nos meus vídeos, eu tive o prazer de conhecer homens de Deus, tive o grande prazer de conhecer homens de Deus. Eu conheci ali em Santos, onde eu fui ali batizado nas águas, ali na Baixada Santista. Fui ali discípulo do pastor João Alves Correia. Tive o prazer de ter conhecido o pastor Cícero Canuto de Lima, tronco das Assembleias de Deus, o velho Cícero Canuto de Lima, que dorme hoje no Senhor. A gente não se acostuma com essa igreja dos dias de hoje. A gente não aceita o que está acontecendo no dia de hoje. Meus irmãos, a prostituição estava tomando conta da igreja de Tiatira. A igreja, ela tinha muitas qualidades. Aqui, João fala que Deus conhece as obras. Ela tinha amor, tinha fé. Era o serviço bem prestado à igreja, era perseverante. As últimas obras eram maiores do que as primeiras. Tudo isso a igreja tinha. Mas uma coisa estava fazendo mal à igreja, que era a prostituição dentro da igreja. Só que naquele tempo era uma mulher que aqui era chamada de Jezabel. Tem algumas traduções que interpretam esse texto aqui diferente. Para mim, eu leio e interpreto literalmente: uma mulher prostituta dentro da igreja. O pior de tudo não é uma mulher prostituta dentro da igreja. O pior de tudo é um pastor prostituto dentro da igreja. Aí é que o negócio pega. Um pastor prostituto dentro de uma igreja, ao invés de cuidar do povo de Deus, ao invés de cuidar das ovelhas do Senhor Jesus, ele dá em cima das irmãs. Por outro lado, as vestimentas têm influenciado bastante, tem derrubado muitos pastores. As irmãs gostam de andar muito bem vestidas, com as suas roupas arrochadinhas, né? Mostrando o desenho do seu corpo, não é? O desenho do seu corpo, a boniteza do seu corpo, perfumes que a pessoa com 15, 20 metros de distância já está sentindo o perfume daquelas irmãs, atrai as pessoas, o perfume. Sentam nos bancos da igreja, cruzam as pernas, os pregadores, os pastores que estão nos púlpitos,
Já não são lá essas coisas, e aí começam a ver essas coisas, termina o culto, é um beijinho daqui, pega uma mãozinha daqui, pega outra mãozinha dali, e é um abraço, abraço, um aperta, aperta. Daqui a pouco a igreja está passando, não é, por esse mar de lama, como a igreja lá em Picos do Piauí está sofrendo esses dias. Agora foi empossado um novo pastor na igreja. Que Deus tenha misericórdia da igreja de Picos, a igreja de Paulistana, aquela igreja do Piauí. Agora demoraram demais. Os senhores demoraram demais para tomar providência. Me parece que 6 anos aqui, ele tem um filho com essa abençoada aqui há 6 anos. E vocês vêm protelando porque ele era bonitão. E depois ele disse que foi uma injustiça o que fizeram com ele. É uma tremenda injustiça. Eu estou agora convidando a todos para um grande culto na minha casa. Deve ter acontecido esse culto. Muitos pastores me abraçaram e me disseram que eu fui uma pessoa que não merecia passar por aquilo. Aquilo era uma injustiça, era tudo mentira. Quer dizer, o cara se prostituindo, acabando com a igreja, porque a igreja de Jesus, prostituto nenhum vai acabar. Viu, irmãos? Prostituto nenhum vai acabar a igreja. A eleita, ninguém derruba a eleita. A igreja de Jesus, ela vai permanecer. Ninguém derruba. Presidente de convenção não derruba, não. A igreja de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus tem compromisso com a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Eu vi aqui um vídeo de um pastor ali da igreja do Pernambuco, me parece que o nome dele é pastor Isaac. Eu vi um vídeo dele aí, ele falando sobre futebol, não é? Ele falando sobre futebol, que o crente não deveria se meter com time de futebol, e ele ali olhou assim, falou o nome de alguns times de futebol. Irmãos, se o pecado grave da igreja fosse o futebol, eu até diria para você que o Senhor Jesus teria até um pouco mais de paciência. Não que eu apoie, que eu esteja apoiando futebol dentro da igreja, eu não apoio. Mas, como diz a coisa, a gente vai passando, vai fazendo de conta que não está vendo. Não traz benefício nenhum, porque Deus só habita no meio do louvor. Aí eu vi o presbítero Giovano Cardoso perguntar: pastor Isaac, o senhor está falando contra futebol e prostituição pode? E adultério pode? Aí eu fiquei assim, eu estranhei essa pergunta que o pastor Giovano Cardoso faz ao pastor Isaac lá do Pernambuco, da IADPE. Ele pergunta: e prostituição pode? O senhor combateu aí o futebol, e a prostituição pode dentro da igreja? Eu não sei o que Giovano Cardoso quis dizer, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Como eu não conheço o pastor, não sei quem é o pastor, eu só sei uma coisa, que onde tem fumaça tem fogo, viu, irmão? É um versículo que está aí no livro de São Roque, viu? Onde tem fumaça tem fogo. Essa pergunta de Giovano Cardoso me deixou assim meio intrigado. Ele pergunta: pastor Isaac, futebol é ruim, tá certo, não traz benefício à igreja, e a prostituição, o adultério pode dentro da igreja? Eu vou perguntar aqui ao vivo ao meu amigo Giovano Cardoso, para que ele me dê aí, ligue no meu privado, para me dizer o que é que está acontecendo, o porquê que ele fez essa pergunta ao pastor Isaac ali da igreja Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Eu não estou aqui condenando ninguém, não estou aqui falando mal, apenas ele fez uma pergunta e eu fiquei intrigado com aquela pergunta. Pode combater futebol? Pode. E adultério pode? Talvez seja proibido, Eu, nessa oportunidade, eu fico assim olhando, meus irmãos, estamos vivendo um dia difícil. É o dinheiro que está fazendo isso tudo. Aqui, a menina que está aqui parece-me que é no TikTok, ela fala assim: o pastor ganhava 39 mil reais por mês. Irmão, 39 mil reais por mês. Eu ganho, sabe quanto? Eu aqui, o vovô da Lapada, ganha 1.300. 1.300 por mês eu ganho. Ele ganha por dia. Eu ganho por mês 1.300. E o pastor de Picos ganhava 1.300 por dia, que dava 39 mil por mês.
e jogou tudo isso fora e ainda fica dizendo que é mentira. O pecado desse pastor, isso aí não é pecado para ser confessado no ouvido do presidente, não. Esse pecado, esse escândalo do adultério, ele tem que confessar publicamente. Ele tem que confessar publicamente. Qualquer tempo que ele queira se arrepender, porque agora, como ele perdeu o dinheiro e a mamata, ele pode se arrepender, porque vai fazer falta os 39 mil, ele pode agora, né, querer se consertar. Se consertar, ele pode. Jesus perdoa o pecado dele. Agora, pastor, ele não pode ser mais nunca em igreja nenhuma. É assim que eu acredito na Assembleia de Deus. A igreja Assembleia de Deus, ela não pode passar a mão na cabeça de pastores adúlteros. Quando o camarada é lá embaixo, está lá embaixo, lá na bancada, pode perdoar, não tem problema nenhum. Mas depois da pessoa estar no púlpito da igreja pregando como pastor, ele não pode cair em adultério, adulterar e depois voltar a ser pastor. Como muitos presidentes de convenção no Brasil, perdoa por 1 ano, 2 anos, 5 anos e depois ele volta. Volta para quê, irmão? Volta para quê? Quem vai confiar num pastor que adulterou dentro da igreja? Um pastor, ungido pastor, adultera dentro da igreja, daqui a 2 anos, não, ele é amigo do presidente, ele é advogado, ele é gente muito boa, ele tem muito dinheiro, ele é um grande dizimista, vamos dar 2 anos de suspensão, depois ele volta para onde, irmão? Eu pergunto aos senhores presidentes de convenção, volta para onde? Para onde é que volta um pastor adúltero? Ele volta para o banco da igreja, ele vai se sentar lá no banco da igreja e orar mais, porque ele não orava. Os pastores não oram não, irmão. Como é que um pastor ganha 39 mil, 40 mil, 50 mil, vai orar para quê? O cara que ganha 100 mil reais, dizem que o pastor de Recife ganha 200, eu não sei quanto é que ele ganha. Dizem que ele ganha 200, o filho ganha, parece que é 100 ou é 70, a mulher ganha, todo mundo ganha. Aí eu lhe pergunto, eles vão orar para quê? Pedir o que a Deus? Pedir o que a Deus? Se eles estão entupidos de dinheiro. Não ora mais. Esse é o problema da igreja, a oração acabou. Aqui na minha cidade de Cipó, no estado da Bahia, viu? Aqui nós temos uma Assembleia de Deus, ligada à convenção, uma Assembleia de Deus aqui, que não tem oração. Acabaram. O pastor que aqui chegou, ele acabou com o culto de oração. Acabou, não tem mais oração. Sabe o que é que está acontecendo? Depois eu digo. Em outro vídeo, eu digo para vocês, já estão ligando para mim, me pedindo para eu socorrer a igreja da minha cidade. Já estão ligando para mim. Eu digo, não, vocês façam abaixo-assinado e mandem para a convenção. Mas ele é amigo da convenção, não é comigo. Não é comigo. Quando eu falava, antigamente vocês não acreditavam. Agora vocês têm que comer, entendeu? O mesmo prato que vocês prepararam para os outros, vocês agora têm que comer. Entendeu? Então, as irmãs tenham cuidado também, tenham um pouco de cuidado. Cuidado com esses perfumes demais, essas roupas arrochadas, transparentes. Tenham cuidado. A igreja de Jesus é diferente. A igreja de Jesus, ela faz a diferença. Uma crente se conhece até pela vestimenta. Quando a pessoa está com uma vestimenta que chama muita atenção, essa pessoa não está bem intencionada, nem é servo de Deus. Servo de Deus, ele anda parecendo com Jesus, porque Jesus manda que a gente procure imitá-lo. Eu mando nessa oportunidade aqui um alô especial para o pastor Carlos. Pastor Carlos, na Assembleia de Deus, lá em Brasília. Um abraço muito grande para o senhor pastor CGADB, pastor Carlos, lá na cidade de Brasília, Distrito Federal. E eu peço aos senhores, em nome de Jesus, se inscrevam no canal Vovô da Lapada, nos ajude aqui. Aqui eu não sei, não tem esse negócio de monetização, eu não recebo dinheiro do YouTube, de nada. A minha intenção é levar a palavra de Deus, é combater as coisas erradas. Se na sua igreja está acontecendo qualquer problema grave na sua igreja, ligue para mim. Pode ligar para mim, seja o problema que for, ligue para mim, se identifique, ligue para mim. Meu telefone é 75-998-14-0843, aqui em Cipó, no estado da Bahia. Pode ligar que eu não tenho medo de processo não. Pode ligar de qualquer lugar do Brasil, pode ligar. Se a sua igreja estiver atravessando dia difícil com pastores adúlteros, larápios, porque ladrão e prostituto, a igreja de hoje está cheia.
A igreja de hoje está cheia, mas a Bíblia diz aqui, onde nós lemos aqui na igreja de Tiatira, que Deus deu tempo para aquela prostituta se arrepender. Deu tempo e avisou: cuidado, porque depois do tempo eu vou lhe colocar num lugar que você não vai gostar. Tem um irmão conversando comigo, diz: a morte é cruel. Não, nem sempre a morte é cruel. É muito mais cruel do que a morte a cama. Você ficar virado para um lado e para o outro pela mão dos outros, fazendo suas necessidades fisiológicas na cama, sendo limpado até por pessoas que você nem conhece. Aí é que é muito pior. Então, você que está numa situação difícil, se arrepende enquanto é tempo. Confesse o seu pecado. Não faça a igreja sofrer, porque mais tarde a fatura vai chegar para você. Tá bom? Inscreva-se no canal Vovô da Lapada, ajude a gente. Nós precisamos de pessoas para ajudar a gente. Um abraço para todos os meus amigos, um abraço para a Igreja de Jesus, em todos os lugares desse Brasil, igrejas pequenas, igrejas grandes, e essas igrejas maiores, você pode crer que são as piores. Essas maiores são as piores. Quanto maior a igreja, mais o pastor ganha dinheiro, menos ele ora. É o grande problema da igreja de Jesus, é o dinheiro. Dinheiro que está levando os pastores a ficarem bonitos, carro bonito, terno bonito, sapato bonito, e cai na prostituição. Nunca vi tanta prostituição dentro da igreja como a gente está vendo no século XXI. No meu tempo de jovem, lá atrás, há 60 anos atrás, eu não via isso. Hoje estamos vendo até presidentes de convenção, até homossexuais, presidentes de convenções aí roubando e adulterando e fazendo miséria. Que Deus abençoe a Igreja de Jesus. Pastor Carlos, em Brasília, um forte abraço. Aqui da cidade de Cipó, no estado da Bahia. O Vovô da Lapada, às suas ordens. Estamos juntos em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.